Olá, turma! Tudo bem? Tudo bom, meus queridos? Então, vamos dar continuidade aqui à nossa aula, né, sobre os pronomes, tá? Só que hoje eu vou abordar exercícios. Então, eu vou explicar a matéria para vocês dentro das atividades, ok? Então, prepare o material para a gente começar, tá? Caderninho, seu livro, tá bom? E preste atenção para ir poder pegando aí as dicas e os detalhes, tá? Então a gente vai trabalhar hoje pronomes reto e pronomes de tratamento, tá? Com atividades, ok? Deixa eu então passar aqui pra gente poder começar aí, tá? Então olha só, a gente já vem falando muito, né, sobre os conceitos, então agora a gente precisa exercitar, tá bom? Então assim, enquanto eu vou falando aqui, explicando, você vai copiando, vai escrevendo, vai fazendo as suas anotações, tá? Bom, nós temos o primeiro exercício, que é para você reescrever as frases substituindo os nomes destacados pelos pronomes pessoais do caso reto correspondentes, ok? Então você já sabe que os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Então, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, tá? Então vamos lá. Aí tem a primeira oração, você vai escrevendo aí. Eu e minha tia viajaremos nas férias escolares. E aí você deixa por uma linha ou duas, né? Dependendo aí do tamanho da sua letra, tá? Deixa uma linha para você poder responder, ok? Na segunda oração, nós temos a frase aí: Ricardo faltou a aula para ir ao médico, tá? Na terceira letra, né, letra C, nós temos aí: meus primos jogaram bola a tarde toda, ok? O que você vai fazer? Você vai reescrever essa frase, mas você vai substituir, tá? Os nomes, embora não esteja assim em grande destaque, né, como tá falando ali, o que você vai fazer? Você vai retirar, ó, eu e minha tia, Ricardo, meus primos, tá? Ou seja, são as pessoas que exercem aí a função sintática de sujeito, tá? Então vamos lá. É bom que a gente vai relembrando também, né? As matérias elas não podem ficar esquecidas. Uma vai complementando a outra. Então a gente tem o sujeito, a gente tem o verbo e todo o seu complemento, né? Então ali, ó, eu, minha tia, sujeito, né? Viajaremos nas férias. Porque se você faz a pergunta, quem é que viajará nas férias? Então você tem eu e minha tia, tá bom? Mesma coisa embaixo. Faz sempre a perguntinha, né? Quem faltou à aula? Ricardo. Então você encontrou o sujeito, né? Quem foi que jogou bola a tarde toda? Aí você pega o sujeito ali da oração. Meus primos jogaram bola a tarde toda. Meus primos, tá? Então vamos para a letra D. E enquanto isso você vai copiando as orações aí, as frases no seu caderno, tá bom? Na letra D, nós temos aí: Claudinha e Laura almoçaram juntas depois da reunião. Então você tem ali, cadê o verbo aí? Pensa. Almoçaram, né? Então, aí você faz a pergunta e encontra o sujeito. Quem almoçou juntas depois da reunião? Claudinha e Laura. Então elas exercem a função aí de sujeito, tá? Você vai reescrever substituindo então os sujeitos pelo pronome reto correspondente, ok? Já que a função do pronome é justamente essa, né? Substituir. Em alguns casos ele vai acompanhar. Depois, inclusive, a gente vai falar sobre isso, tá? Mas a função do pronome é substituir o nome, tá? Na letra E, as moças do coral fizeram uma bela apresentação. Então você tem também aí um sujeito que representa, né, alguém que fez uma bela apresentação. Quem foi que fez? Ah, as moças do coral. Isso aí. Por isso que o verbo está no plural. Fizeram, né, uma bela apresentação. Você tem como sujeito as moças do coral, ok? Vamos relembrar, né? É bom relembrar, pegar a matéria e relembrar. Quem seria o núcleo? As moças do coral.
O núcleo é a parte mais importante. Então, aí o núcleo é moças, tá? Muito bem. Então, assim você tem as 5 orações. E no momento de você reescrever, você vai substituir, né? Então, esses nomes por um pronome. Na letra A, por exemplo, como é que vai ficar? Eu e minha tia, então você vai escrever aí como? Nós, né? Nós viajaremos nas férias escolares, tá? Repara que você troca, né? Você substitui, você tira o eu, primeira pessoa do singular, e acrescenta aí a primeira pessoa do plural, tá? Nós viajaremos nas férias escolares. É fácil, gente, é isso que tem que fazer. Olha a letra B. Ricardo faltou à aula para ir ao médico. Então, como você vai se referir ao Ricardo substituindo por um pronome do pessoal do caso reto? Ele, né? Então, ele faltou à aula para ir ao médico, ok? Na letra C, meus primos, como vai ficar? Sempre se referindo a eles, né? Eles jogaram bola a tarde toda, ok? E na letra D, Claudinha e Laura, então eu me refiro a elas. Elas almoçaram juntas, tá? Não deixa de fazer aí não. Você pode tanto ir respondendo aí junto comigo, depois escrever no seu caderno, ok? E praticando, tá? As moças do coral fizeram uma bela apresentação, então eu me refiro às moças do coral também por elas, né? Elas fizeram, então, uma bela apresentação. Percebeu? É isso, gente. É nesse momento que você vê a utilidade do pronome, né? Ele substitui, inclusive, para evitar repetição, entendeu? Você está construindo sua redação, seu parágrafo, e aí você, para evitar a repetição de uma mesma palavra, você pensa na utilização dos pronomes. É uma possibilidade, né? Então, tá bom. Vamos seguindo aí. Na questão 2, tem assim, complete as frases com um pronome pessoal. Tranquilinho também, né? Olha as frases quais são. Gosto de macarrão ao alho e óleo. Então, você vai colocar a pessoa ali que cabe certinho conjugando o verbo como está ali escrito. Gosto, né? Qual é a pessoa que vai encaixar ali? Eu, tu, ele, nós, vós ou eles? Tranquilo, né? Eu, primeira pessoa do singular, tá? Na letra B, foram ao zoológico fazer piquenique. Então, ali ó, você já tem o verbo que está no plural, né? Verbo concordando com o sujeito e vice-versa. Então, a gente tem que prestar atenção também na concordância verbal dentro da oração, tá? Então, foram ao zoológico fazer piquenique. Quem é a pessoa que cabe direitinho ali conjugando esse verbo foram? Então, você vai encontrar a terceira pessoa do plural, eles, não é? Eles foram ao zoológico fazer um piquenique, tá? Muito bem. Então, vamos para a letra C. Vamos viajar nas férias de julho. Então, olha só, mesma coisa, né? Quem é a pessoa que conjuga ali direitinho, vamos viajar? Então, você tem a primeira pessoa do plural, o nós. Nós vamos viajar nas férias de julho. Viu? Tranquilo, né, gente? É isso aí. Então, vamos lá, vamos seguindo aí, tá? Tô dando tempo, porque eu sei que você tá copiando, ou você está tentando fazer junto. Se você quiser, você pode dar um pause aí no vídeo, né? Pausar o vídeo, tá? Mas vamos seguindo, não deixa de realizar as atividades, ok? Bom, número 3. Leia abaixo. Quadrinhos Verdes é o título, né? É um pequeno trecho da revista Ciência Hoje das crianças, tá? E a partir desse pequeno trecho, a gente vai fazer uma atividade. Então, diz assim: conheça Animalândia, a fantástica terra onde todos os bichos são vegetarianos e conversam com o homem
sobre a importância da preservação do meio ambiente. Esse foi o sonho de Florinha. Ela resolveu contá-lo durante a aula e a professora aproveitou para falar sobre ecologia e preservação com toda a turma. Aposto que você também vai adorar, tá? Então, toda vez que você for ler textos, né, você já vai prestando atenção nas palavras que foram ali utilizadas. Porque você já vai reconhecendo, né, a classe gramatical das palavras, se é um substantivo, se é um verbo, se é um pronome, tá? Se esse pronome substitui algum nome que já foi mencionado no texto, ok? Então é importante você não só passar o olho, ler corrido, mas ler com atenção, obedecendo a pontuação, obedecendo vírgula, né? Os pontos, tá? O término de um parágrafo para outro, ok? E assim você vai tendo uma compreensão melhor, né? Até da posição daquela classe gramatical no texto, tá bom, gente? Fica aí uma dica. Então vamos lá. Na passagem, ela resolveu contá-lo durante a aula. O pronome pessoal ela, né? Refere-se a quem? O ela aí é um pronome pessoal do caso reto e lá no texto o ela foi utilizado para evitar a repetição de um nome que já foi mencionado lá. Então, você viu, né? Você leu aí junto comigo e eu tenho certeza que você respondeu certinho. Então, esse ela aí se refere a Florinha, Florinha, tá? Então, muito bem. Quem marcou a Florinha? E aí você observa a nossa estrelinha ali marcando a resposta correta, ok? Vamos lá para o número 5. O pronome ela, ele desempenha no contexto da frase acima a função de quê, gente? Presta atenção nisso. Inclusive, eu já falei aqui numa outra atividade, né? O pronome, ele substitui o nome e ele estava exercendo uma função sintática, lembra? Aí eu falei do verbo, pega o verbo, faz a pergunta e você encontra o... Então, vamos ver. Ela desempenha no contexto da frase acima a função de complemento verbal? Não, né, gente? Complemento nominal? Também não. Qual foi a palavrinha que eu falei aqui? Função sintática de sujeito, ok? Muito bem. O sujeito, né, aquele que realiza a ação na oração. Ou tudo aquilo que a gente fala sobre ele, né? Muito bem. Viu como dá para você identificar? Então, o pronome geralmente vai substituir um nome que vai exercer a função, então, de sujeito na oração, tá? Ótimo. Seguindo, então, para o número 6. Pode-se afirmar que o pronome ela classifica-se como é um pronome oblíquo átono, é um pronome reto ou é um pronome oblíquo tônico? Então, se você tem dúvida, lembra da videoaula anterior que nós falamos só sobre os pronomes retos e pronome oblíquo? Volta lá naquela videoaula, né? Foi anterior aos pronomes de tratamento, tá? Então, volta naquela videoaula lá e assiste porque tem todos os detalhes ali. Mas aqui, no caso, você sabe, né? O ela, eu, tu, ele, nós, vós, ele, então, representa o pronome reto, tá? Pronome reto, ok? Muito bem. Passando, então, para a próxima atividade. Número 7. Todos os bichos são vegetarianos e conversam com o homem. Assinale o pronome pessoal que poderia retomar o sujeito dessa frase. Então, vamos lá. Todos os bichos, todos os bichos são vegetarianos e conversam com o homem. Então, vamos ver, gente. Cadê o verbo ali? Pensa aí comigo. O verbo é o são. O primeiro verbo ali é o são, né? Porque ele inclusive é um verbo de ligação, né? Tá. E aí, quando ele diz todos os bichos são vegetarianos, esse vegetarianos aí se refere a todos os bichos. Todos os bichos, então, é o
sujeito, ok? Então, ele quer que você assinale o pronome que poderia substituir esse sujeito. Qual seria, então? Ele, nós ou eles? Se está se referindo a todos os bichos, só pode ser eles, né, gente? Muito bem. Então, ficaria: eles são vegetarianos e conversam com o homem, tá? É isso aí. Você fica com duas possibilidades, né? Você pode escrever tanto a palavra, né, os bichos, como você pode utilizar o pronome, tá? Muito bem. Vamos então seguindo, né? Número 8. A questão 8 diz o seguinte: é um diálogozinho bem pequenininho, tranquilo. Vamos lá. No parque, o garoto ele pede dinheiro à sua mãe para dar a um velhinho. Ah, presta atenção nessa aqui que é uma anedotazinha. Então, olha só. Sensibilizada, ela dá o dinheiro, mas ela pergunta ao menino, né? Para qual velhinho você vai dar o dinheiro, meu querido? E ele responde: para aquele que está gritando, olha a pipoca quentinha. Então, ele queria, na verdade, era comprar pipoca, né? Muito bem. Na letra A, você vai retirar o pronome pessoal do caso reto que você encontrou aí no texto. E aí você observa, né? Passa o seu olho assim, vai tentando encontrar aí, ó. No parque, o garoto. Lembra que eu falei? Vai reconhecendo as palavras e a classe gramatical delas, né? Até você encontrar o pronome pessoal do caso reto. Você sabe qual é. Mas a questão é quantas provas já corrigi que o aluno às vezes se perdeu na hora de identificar o pronome no texto, tá? E no caso aí, nós temos na segunda linha, quando diz assim, ó, sensibilizada, vírgula, ela dá o dinheiro. Percebeu? Então, o pronome que nós temos aí é o pronome ela, que pertence à terceira pessoa do singular, tá? É sempre importante você reconhecer a posição desse pronome, ok? A pessoa, né, que ele ocupa, tá? Então, vamos seguindo aí. Questão 9. Agora aqui já vai abordar um exercício sobre o pronome de tratamento. Diz assim: o pronome de tratamento vossa reverendíssima é usado para... Qual que você marca? Reitores de universidades, sacerdotes em geral, papas, altas autoridades ou nenhuma das respostas anteriores. Quando você encontrar esse NDA aí como opção, ele quer dizer que assim, ó, será que nenhuma das respostas anteriores está correta? Tá bom? Então fica atento aí, ligadinho nessas questões. Bom, o pronome de tratamento vossa reverendíssima, nós já vimos aqui, né? Ele é utilizado para sacerdotes em geral, ok? Alguns contextos vai dizer também que ele serve para papas, tá? Então, assim, a gente viu que papa é vossa santidade, né? O mais utilizado. E aí, então, vai depender, tá, gente, lá do contexto. Mas o vossa reverendíssima, ele é muito utilizado para os sacerdotes em geral, tá? Bom, questão 10. Presta atenção aqui na questão 10, né? Você vai completar com os pronomes eu, que é a primeira pessoa, né? Do caso reto aí, ou o mim. Mim é um pronome oblíquo, né? E aí, quando é que a gente usa o eu? Quando é que a gente usa o mim? Muita gente fica na dúvida. Olha só, o eu, ele sempre vem aproximado aí do verbo, né? Porque o eu é a primeira pessoa e geralmente a pessoa ela conjuga o verbo, tá? Já o mim, não, né? Então vamos ficar atento quando tiver o verbo, tá? Geralmente o verbo vai estar na forma nominal e aí a gente vai identificar isso aqui na prática. Vamos lá. Letra A. Esse problema ele será resolvido apenas entre pontinho, pontinho e você. Então esse problema ele será resolvido apenas entre mim e você, tá? Nesse caso aí, cabe o mim. Repara que não tem verbo depois dele, tá bom?
Agora, olha B. Esse problema é para resolver. Resolver não é um verbo? E não está na forma nominal? Isso, está no infinitivo, termina com ER, né? Isso tem que lembrar, tá, gente? Verbos nas suas formas nominais. Infinitivo, gerúndio e particípio. São as 3 formas nominais, né? O gerúndio é aquela terminação que muita gente gosta, né? Cantando, falando, brincando, estou atendendo, né? Verificando, tá? O particípio são aquelas terminações ado, edo, ido, né? Caído, falado, brincado, tá? E o infinitivo, que são as terminações ar, ir. Então, cantar, falar, brincar, sorrir, ok? No caso aí, resolver, tá? Então, esse problema é para eu resolver, ok? Letra C. Isso nem é um problema para mim. O mim, ele é sempre assim, vai aparecer no final da frase, tá? Então, é interessante você pegar essa regrinha aí também, essa diquinha aí, tá? Se você não vai ajudar, o problema será resolvido por mim e por ele. Viu? É tranquilo, não é difícil não, dá pra fazer prestando atenção, é lógico. E aí eu coloquei aqui só uma dica e acho interessante você copiar no seu caderno, tá? Porque na hora que for estudar pra prova, né, a gente vai ter muitas videoaulas ainda, a gente ainda vai ter muitas aulas online e seria interessante você ter essas anotações no seu caderno, tá bom? Então, olha só, se não chegar na semana da prova, aquele monte de questionamento, né? Ah, professora, o que é isso, o que é aquilo, não sei o que, tá? Então, assim, você vê, a gente fez um monte de videoaula de sujeito, predicado, e ainda assim, né, um dia antes da prova tinha um monte de aluno com dúvidas. Então, eu fico me perguntando, será que eles estão de fato estudando? Não é só ficar olhando, gente, pro vídeo, sabe? Mas é verdadeiramente ouvir e dar atenção e fazer a sua parte, né? Fazer os exercícios, escrever, estudar, tá bom? Porque a matéria, ela, assim, vocês têm bastante tempo, né? Da gente estar trabalhando com vocês o conteúdo, explicando, tá legal? Então não deixa para a última hora, não deixa para a última semana antes de prova, tá? O estudo ele tem que ser contínuo, ele precisa começar desde já. Iniciou matéria nova, começa, tá bom? Então olha só, quando usar para eu ou quando usar para mim? Vamos prestar atenção ali, para eu. Ele deve ser utilizado sempre que o sujeito, viu que eu falei, for seguido de um verbo no infinitivo que indique uma ação. Então, estudar, resolver, viajar, tá bom? E outros, né? Lógico. Agora, quando usar o para mim? O mim é um pronome pessoal oblíquo tônico, né? E ele deve estar sempre precedido por uma preposição. Só será utilizado quando desempenhar a função de complemento de uma oração, tá? Quando ele for o complemento, então, aí do verbo, né? Ele sempre virá depois, tá bom? Lembra que eu falei do mim aparecendo no final da oração? Então anota essa regrinha aí, essas 2 regrinhas, tá? Fala assim, importante, porque sempre que você for fazer uma atividade, você pode voltar lá e tirar as suas dúvidas, tá legal? Então, segue a dica aí da professora, porque a gente quer aí o melhor pra vocês. Ah, tá. Eu até coloquei um exemplo, ó. Faltam 15 dias para eu viajar. Porque você tem primeiro ali o eu, né, como sujeito, e o viajar, o verbo, que indica uma ação no infinitivo, terminando com AR, tá? Debaixo deve ter também algum exemplo. Tem. Você pode comprar o ingresso para mim? Olha aí, viu? O mim aparecendo no final, né, depois do verbo e precedido aí com a preposição, tá bom? É isso, gente. Vamos seguindo então para o próximo slide. Questão 11. Bom, leia a reprodução das falas do texto Um Talento para os Negócios e observe as palavras destacadas. Aí você tem 2 orações. Eu vou buscar água para você, enquanto isso me dá uma mãozinha aqui. E embaixo. E quem disse que eu não consigo?
Bom, esse texto ele está no seu livro, tá? Com certeza, ou na aula de redação, em algum momento você vai ler. Eu só achei interessante trazer para cá as orações para a gente poder reconhecer os pronomes, tá legal? Então não se preocupa se, que texto é esse e tal, não. Vai chegar o tempo certo, as professoras vão abordar com vocês o texto Um Talento para os Negócios, tá? Então vamos atentar agora às orações, ó. Eu vou buscar água para você. Enquanto isso, me dá uma mãozinha aqui, ok? E a segunda oração. E quem disse que eu não consigo? Então ele quer saber quais pronomes você reconhece aí nessas duas orações. Então vamos lá? Deixa eu apertar aqui. Quem falou eu, né? Lógico, tá certíssimo e óbvio, porque é logo o primeiro que aparece, né? Ó, eu vou buscar. Então eu, primeira pessoa do singular, tá? Deixa eu ver se aparece outros. Tem outro? Tem. Cadê? O você, né, gente? Ó, eu vou buscar água para você. Pronome de tratamento, tá? Isso aí. E não esquece, né? O você é um pronome de tratamento que a gente utiliza para as pessoas com as quais a gente tem intimidade, não é? Convívio, tá? Familiaridade, enfim. Então a gente utiliza o você porque a gente acaba tendo essa liberdade junto às pessoas que estão bem próximas e convivem aí no dia a dia conosco, tá? Ok? Então vamos lá. Nesse exercício aqui agora é o seguinte: leia estas orações e faça o que se pede. Eu estava caminhando pensativo. Ela não tinha ideia do quanto eu a amava. Olha que lindo. Então, qual a classificação desses pronomes? Eu e ela. Então agora ele está pedindo para você classificar, né? Qual a classificação desses pronomes? Eu e ela. E aí, gente? O eu. Pronome pessoal do caso reto, assim como o ela também, né? Muito bem. Na letra, você poderia até colocar ali, ó, primeira pessoa, né, do singular e terceira pessoa do singular, tá? Se você completasse também, estaria bem certinha a resposta, tá? Na letra B, a função sintática desses pronomes, isto é, a relação, né, que eles mantêm com os outros termos da oração, é de, já fizemos um exercício desse aqui. Então, a função sintática desses pronomes é de sujeito, ok? Professora, então, o eu, ela, na oração ele vai funcionar como sujeito? Sim, a ideia é que ele venha antes do verbo, né? Porque, pensa, não é a pessoa que realiza a ação? Não é ela que conjuga o verbo? Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tá legal? É isso aí. Vamos seguindo então. Relembrando, olha aí, tem até, né, a moça aí pensativa, aí, um monte de ideias, né, na cabeça. Vamos relembrar. Os pronomes pessoais do caso reto, eles costumam desempenhar a função de sujeito, tá, gente? Já os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles desempenham a função de complemento verbal, né? E quando a gente fala assim de objeto direto e objeto indireto, isso aí é o complemento do verbo, só que é uma matéria que você vai se aprofundar mais no 8º ano, tá? Ano que vem. Esse ano, assim, você vai ouvir falar, a gente vai ter que comentar alguma coisa ou outra, até porque, né, a matéria, uma coisa depende da outra. Mas você já sabe que falou em objeto, o que é objeto? O objeto, se referindo aí ao complemento verbal, justamente é isso, é aquele que completa o verbo, tá? Comprei é o verbo, comprei o quê? Uma bolsa. Uma bolsa é o objeto, tá? Mas isso aí a gente vai se aprofundar mais no 8º ano, é que se aprofunda mais nesse tema, ok? O importante agora é você saber que os pronomes pessoais do caso oblíquo desempenham, então, a função de complemento verbal. Professora, não lembro dos pronomes oblíquos. Não lembra? Então, vamos lá relembrar. Por isso que eu trouxe aqui, olha só. Os pronomes oblíquos, eles sofrem variação de acordo com a acentuação tônica. Eles podem ser átonos ou tônicos. Por exemplo, me,
mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, alhe, nos, conosco, vos, convosco, nós, vós, tá? Então, a gente tem a tabelinha aí mostrando os pronomes retos, aqui à sua esquerda, os pronomes oblíquos átonos, né? E os pronomes oblíquos tônicos, tá? E aí, você vai ver que os oblíquos, eles exercem a função sintática de complemento verbal, mas sempre se referindo à pessoa. Isso quer dizer o quê? Que quando você utilizar o pronome me, por exemplo, você está se referindo à primeira pessoa, que é o eu, tá? Primeira pessoa do singular. Então, ali, quando você estiver, por exemplo, utilizando o se, se, né? Você está se referindo à terceira pessoa, né? Então, assim, é interessante depois estudar legal essa tabelinha, prestar atenção nela. Se possível for, faça essa tabelinha no seu caderno. Lembra das canetas coloridas? Usa as canetas, né? Faz lá a tabelinha, colore, separa as colunas, tá? Isso tudo faz parte do seu estudo e vai te ajudar a compreender e a gravar melhor aí a questão dos pronomes, tá bom? Vamos seguindo então. Corrija as seguintes frases, alterando os pronomes pessoais retos, destacados para os pronomes pessoais oblíquos. Então, viu o que eu falei aqui? Você vai substituir, né? Ó, vou aqui com a setinha. Onde tiver esses pronomes aqui, ó, os átonos ou os tônicos, você vai substituir. Ou onde tiver os retos, você vai substituir por esses. Então, tem que ficar atento lá na oração por qual é que você vai substituir. Então, aqui, pelo que eu já vi, são todos pronomes retos. Então, você vai substituir pelos oblíquos, ok? Então, vamos lá. O médico mandou eu entrar no consultório. Repara, a oração tá certinha, ó. O eu, primeira pessoa do singular, né? Entrar é o verbo no infinitivo, tá vendo? E agora você vai substituir isso aqui, ó. O médico mandou eu entrar no consultório. Como é que vai ficar essa oração? As respostas vão aparecer aí embaixo. O médico mandou-me entrar no consultório, tá? Repara que o me entrou ali depois do verbo, tracinho me, tá ok? Então vamos lá. Letra B. O diretor cumprimentou ela com um aceno de cabeça. Então, na letra B, você tem o diretor cumprimentou-a com um aceno de cabeça. Então, você tira o ela, põe o tracinho e o a ali do lado, tá? Muito bem. Esse a é um pronome, viu? Cumprimentou-a. Então, esse a se refere a ela, tá? Você fique atento aí. Letra C. As coisas já estão resolvidas entre eu e ela. Como é que você reescreveria essa frase? As coisas já estão resolvidas entre mim e ela, tá? O mim aparecendo aí ao final da oração, ok? Na letra D. Vi ele na praia no domingo passado. Ui, tá feio esse negócio, né? Então, como é que vai ficar certo? Vi-o. Põe um tracinho e o pronome oblíquo o. Vi-o na praia no domingo passado, tá? Muito bem. E pra gente finalizar, presta atenção aqui. Substitua a expressão agente. Repara que o agente está separado, né? O azinho vem primeiro e a palavra gente vem depois. Então, substitua a expressão agente por um pronome pessoal do caso reto e reescreva, então, a frase. Então, você tem aí as frases. A gente gosta de livros de aventura. E na letra B, a gente vai estudar com determinação. Bom, gente, vamos lá. Na língua coloquial, ou seja, no dia a dia, nós usamos muito esse termo, né, essa expressão, agente, substituindo pelo pronome nós, né? A gente substitui o pronome nós por agente. A gente só tem que ter o cuidado para não escrever o agente junto, tá? Por que não? O agente se referindo às pessoas, né, a nós incluindo, é separado, tá? Então, cuidado com isso aí. O agente junto é aquele agente que é o detetive, né? Lá da polícia e tal, tá legal?
Então vamos lá. Na letra A, a gente gosta de livros de aventura. Como é que vai ficar? Nós gostamos de livros de aventura. E aí você repara também o seguinte, quando eu uso o agente, eu não coloco o verbo no plural, tá? A gente mantém o verbo no singular, ok? O que vai para o plural é o nós, porque, né, o verbo concorda com a pessoa, tá? Nós, primeira pessoa do plural, gostamos, verbo também fica no plural, tá? E a última aí, a gente vai estudar com determinação. Então, nós vamos estudar com determinação, ok? Então, o verbo também muda, né? Sai do vai para o vamos e você substitui o agente por nós. Tá legal? Muito bem. Então, é isso aí. Espero que você tenha acompanhado as atividades, tá? Reveja, né? Se for o caso, escreve, faz a sua parte, faz agora os exercícios, tá bom? Assim, tira suas dúvidas, anote todas as dicas, tá? E a gente volta numa próxima aula aí, tá legal? Tchau, tchau, bons estudos, tá? Beijinho!